Olá, colegas da Hemorrede Nacional. Meu nome é Volney de Oliveira Taques. Eu sou hematologista pediátrico, sou também responsável técnico do LMT Hemocentro de Mato Grosso. Vocês aqui, e eu agradeço a oportunidade de estar participando desse único encontro de hemorrede, de técnico científico, e poder falar um pouquinho sobre a refractariedade à transfusão de plaqueta. O que seria a refractariedade à plaqueta? Então, a refractariedade à plaqueta seria um incremento menor que o esperado da contagem de plaqueta pós-transfusional, devido à menor sobrevida das plaquetas transfundidas, ou seja, aquela plaqueta que não consegue subir adequadamente após a transfusão, ou seja, eu tenho um paciente que tem um número X de plaqueta e ela não aumenta após a transfusão, então, esse paciente não respondeu à transfusão de plaqueta, então, tem que pensar na possibilidade, nesse caso, de uma refractariedade plaquetária. E qual a implicação clínica dessa refractariedade plaquetária? Bom, nós sabemos que ela acontece até 30% a 70% dos pacientes politransfundidos, né? E em pacientes submetidos a transplante inicial hematopoético pode chegar até 70% das transfusões. Então, há um maior risco desse grupo de desenvolver anticorpos antiplaquetários. Então, é importante a gente entender isso como um fator de risco de desenvolvimento de refractariedade plaquetária. Um estudo a respeito do TRALI, né, das implicações do TRALI, né, a redução do TRALI, né, em doadores de sangue, foi observado, né, nesse estudo, um grande estudo desenvolvido em 2006, 2007, nos Estados Unidos, que a prevalência de anticorpo anti-HLA foi semelhante em homens não transfundidos e homens transfundidos, ou seja, não houve diferença estatística nesses dois grupos, mostrando que tanto faz em homens não transfundidos, não transfundidos, a quantidade de anticorpo permanece, anti-HLA permanece a mesma. Enquanto que houve uma prevalência aumentada de anticorpos anti-HLA de acordo com o número de gestação. Então, pacientes que tinham nenhuma gestação tinham, nesse estudo, 1,7% de anticorpo anti-HLA, né, e que chega até 32,2% de anticorpos anti-HLA em 4 ou mais gestações. Ou seja, quanto maior o número de gestações, maior a produção de anticorpos anti-HLA. Então, um estudo bem impactante com a gente perceber que no maior número de gestação aumenta o risco de anticorpo anti-HLA. Isso leva a nos questionar a respeito da doação de sangue em mulheres. Então, muitos advogam que mulheres não deveriam fazer a doação de sangue após uma ou mais transfusões. Um outro estudo também foi avaliado a refractariedade em pacientes submetidos a transplante alogênico de células tronco hematopoético, né? Foi avaliado um incremento plaquetário, né, menor de que 5.000, que foi observado em quase 60% desses pacientes. E que pacientes que que foi submetido a sangue de cordão umbilical, eles tiveram uma proporção maior de um incremento inferior a 5.000, tá? Enquanto que o sangue periférico tiveram proporção menores de incremento reduzido de plaqueta. Por outro lado, a gente foi observado nesse estudo que foi pior o prognóstico em pacientes submetidos a transplante por sangue periférico, né? Então, a gente observa que a diferença entre os dois foi maior de sangue periférico, tá? E a sobrevida, na verdade, dos dois foi menores, demonstrando que a refractariedade leva a sobrevida menor em pacientes submetidos a transplante de medula óssea. Isso se refere, basicamente, devido ao aumento de risco de sangramento e, consequentemente, a sobrevida desses pacientes. Eu fiz um levantamento de literatura, né, para observar o impacto, né, de quanto vai levar nos pacientes, nos serviços de hemoterapia hospitalares, com relação à refractariedade plaquetária. Então, nesses estudos, eu observei que houve um aumento de frequência de internações hospitalares, houve e mais do dobro do tempo
em pacientes refratários à plaqueta. Houve, né, o uso de mais de 8 vezes de produtos plaquetários em pacientes refratários. Também nesses pacientes foi observado o uso excessivo de derivados de efeito reduzido, ou seja, que não conseguiu ter uma resposta boa à transfusão de plaqueta. O custo com relação ao tratamento desses pacientes foram 3 vezes superiores aos não refratários, e também o risco aumentado de mortalidade nesses pacientes, né, especialmente em pacientes com plaqueta menores do que 10.000, que tinham um maior risco de sangramento espontâneo e, consequentemente, um risco maior de morte. E qual a etiologia dessa refratariedade plaquetária? Então, a literatura se refere muito bem que a etiologia, frequentemente, ela é multifatorial. Então, nós temos que pensar a refratariedade como um conjunto de possíveis fatores associado a ela. Então, na literatura, a gente observa, né, e esse aqui é um exemplo, que praticamente todos referem que as causas não imunes de refratariedade são responsáveis por 80% das refratariedades plaquetárias. Então, é praticamente unânime na literatura que a grande proporção das refratariedades são de causas não imunes, seja relacionado ao paciente ou seja relacionado à plaqueta. Relacionado ao paciente, os fatores relacionados ao paciente, febre, a sepse, né, sabe-se que o processo infeccioso diminui a sobrevida das plaquetas, isso está ligado ao próprio processo inflamatório, que pode levar à apoptose dessas células, consequentemente, um incremento reduzido nas transfusões. A esplenomegalia leva à sequestração dessas plaquetas, levando também a um incremento reduzido de plaqueta em pacientes com aumento do baço. A coagulação intravascular disseminada, associada a patologias graves, vai levar também uma dificuldade de incremento plaquetário nesses pacientes. O próprio sangramento ativo, um paciente que está sangrando, por exemplo, ele não vai responder tão bem à transfusão de plaqueta, obviamente, porque ele vai consumir a plaqueta dessas transfusões. Drogas também é importante a gente entender que elas são capazes de piorar o estado de recuperação plaquetária desses pacientes, especialmente em pacientes internados, tem que levar em consideração, em grande parte associa a anfotericina, a vancomicina como causa importante, relacionado à plaqueta. A qualidade da plaqueta, o número de unidades transfundidas, obviamente, o menor número de unidades transfundidas vai levar a uma menor recuperação plaquetária. As condições de armazenagem dessa plaqueta também, condições ruins de armazenagem, vão diminuir a eficácia dessas plaquetas. Por diluição por volume de sangue, então, nas transfusões maciças, a gente vai ter uma diminuição do número de plaquetas, consequentemente, pacientes vão ter uma dificuldade de recuperação plaquetária. Com relação às causas imunes, elas correspondem a 20% dos casos, então, nós sabemos bem que a causa autoimune, ela pode ser por uma incompatibilidade de ABO, nós sabemos que as plaquetas, elas também estão associadas os antígenos a ABO estão associados a plaquetas, né, estão presentes nas plaquetas. Os antígenos de incompatibilidade leucocitário, tá, no caso da plaqueta de classe 1, são responsáveis por 80% a 90% das refratariedades de causa autoimune. Os antígenos de incompatibilidade plaquetária, também estão responsáveis por 10% a 20% dos casos de refratariedade. E mesmo a associação dos dois, do HLA e do HPA, que pode estar associado à causa imune, né, de refratariedade plaquetária em 5% dos pacientes. De causa imune autoimune, pensar em doenças autoimunes, como, por exemplo, o lúpus. Com relação à refratariedade imunológica, né, a gente sabe que a autoimunização, ela está associada, em grande parte, a antígenos, em grande proporção anti-HLA, né, a gente sabe que os leucócitos residuais causam a autoimunização anti-HLA, né, e esses anti-HLA são considerados a principal causa de refratariedade imunomediada,
que esses anti-HLA-A e anti-HLA-B são os que são os mais implicados na reatividade plaquetária, enquanto o anti-HLA-C raramente é causa de reatividade imune. Embora há relatos, sim, de causas, né, de anti-HLA-C de reatividade imune. Eu observei isso na literatura. Então, fatores de risco relacionados a anti-HLA, como nós falamos antes, transfusões repetidas, transplante, gestação. E sabe que o risco é maior quando as plaquetas transfundidas são não leucorreduzidas. Os anti-HPA, né, anticorpos de histocompatibilidade plaquetária, são menos comuns, tá, como causa de reatividade imune plaquetária, corresponde a 2 a 8% dos pacientes que são imunizações múltiplas transfusões plaquetárias. Essa imunização na gestação pode resultar em doenças graves, como, por exemplo, a púrpura trombocitopênica imune neonatal, a púrpura pós-transicional e a própria reatividade. Então, nós sabemos que bebês que têm dificuldade de crescimento plaquetário, de acordo com a história clínica, especialmente a gestação da mãe, de múltiplas gestações, ou mesmo de abortos, pode estar relacionado a anticorpos por anti-HPA por imunização gestacional. E esses anticorpos anti-HPA também podem ser encontrados em associação com anticorpos anti-HLA. Né? E sabemos que a prevalência de anticorpos anti-HPA, claro, não é alterado, né, pela leucorredução, obviamente. O HBO, nós sabemos que se o paciente tiver títulos anti-A ou anti-B, pode ocorrer uma depuração diminuída das plaquetas, né, de antígenos ABO relacionados. Mas isso tem uma menor proporção, e pensa, então, que, na verdade, esses pacientes podem ser agravados por piorar a harmonização, no caso, incompatibilidade ABO. E medicamentos, né? Então, anticorpos também podem ser induzidos por drogas, então, eles podem causar um rápido início de trombocitopenia, geralmente se resolve 3 a 4 dias após a descontinuação das plaquetas. Então, drogas antibióticas, tá? Drogas anticonvulsivantes, tá? Podem estar associadas, né, a anticorpos antiplaquetários. Nós sabemos também que elas podem estar associadas a mecanismos não imunológicos. Então, sempre que você tiver um paciente em uso de medicamento de uso hospitalar, ou paciente de uso de medicação crônica, como, por exemplo, pacientes neuropatas crônicos que fazem uso de carbamazepina, isso pode ser uma causa realmente de plaquetopenia, ou mesmo de um paciente que não consegue recuperar de transfusão, justamente por efeito de medicamentos. Como fazer abordagem e diagnóstico, então, né, nesses pacientes com reatividade plaquetária? Então, nós sabemos que nós vamos avaliar para esses pacientes a resposta transfusional. Né? Como? Avaliando o incremento de plaqueta, fazendo a contagem de plaqueta pré-transfusional e pós-transfusional. De uma forma grosseira, nós dizemos assim, a diminuição, né, a subtração do número de plaquetas pós-transfusional menos o pré-transfusional menor do que 10 a 10 a nona por litro em 1 hora até 24 horas é o indicativo de uma reatividade plaquetária. Isso é um problema com relação a muito grosseiro, como eu disse, porque não leva em consideração o volume plaquetário do paciente com relação a peso, a estatura, ao sexo. Então, é uma forma grosseira de você avaliar, e você pode fazer em simples observação que o paciente recuperou ou não pós-transfusional. Os outros métodos o percentual de recuperação de plaqueta, o PRP, e que leva em consideração, né, essa diminuição, essa subtração do que foi do incremento plaquetário, né, vezes o volume total de sangue, multiplicado por 10 a 11, dividido por número de plaquetas transfundidas. Então, a gente sugere que é uma reatividade plaquetária, quando na primeira hora for menor que 20%, e na segunda hora menor que 10%. E mais usado que nós temos é o incremento de contagem corrigido,
que leva em consideração essa subtração da plaqueta pós e pré, a superfície corpórea do paciente em metro quadrado, vezes 10 a 11, dividido pelo número de plaquetas transfundidas. Se for menor que 5.000 na primeira hora, ou menor que 2.500, tá? 16 a 24 horas, sugere refratariedade plaquetária. Então, está aqui o que é mais usado, o incremento plaquetário corrigido. Então, a maioria dos estudos define realmente que a redução dessa incremento plaquetário menor do que 5.000, né, de 10 minutos a 60 minutos, em contagem por exame de sangue, ou após 18 a 24 horas, 5.000, após 2 transfusões sequenciais ABO compatíveis de plaquetas frescas, sugestivo, né, realmente, né, de incremento plaquetário refratário, né? Então, indica que o paciente não teve uma recuperação. Então, bem são aceitos uma redução desse incremento plaquetário menor que 7.500 e um percentual de recuperação plaquetária também menor que 30%. Tá? Levando em consideração que a gente preconiza que se faz ABO compatível, para não ter como fator confundidor. Sabemos que os anticorpos anti-HBO podem interferir nos resultados, isso vai levar a dificuldade. E plaqueta mais velhas também pode levar a uma dificuldade da gente fazer essa avaliação pré e pós, porque nas 2 transfusões pode ser feitos de plaquetas maior, né, de mais velhas ou mais novas, que vai levar a uma dificuldade de entendimento nesses resultados, ou um fator confundidor nesses resultados. E com relação à resposta à transfusão da plaqueta, fisiologicamente, nós sabemos, né, que a resposta à transfusão de plaqueta, ela acontece rápida na primeira hora, uma resposta normal, tá? E ela vai reduzindo gradativamente até 10 dias, que é o tempo médio, 10, 11 dias, que é o tempo médio de vida de uma plaqueta. Então, essa é uma resposta normal. Enquanto que pacientes que têm refratividade não imune, esse paciente tem um aumento né, rápido de plaquetas, mas tem uma redução, né, de plaquetas que vai reduzindo gradativamente de forma mais gradual. Tá? Então, a contagem inicial desses pacientes não imunes ela aumenta, tá? Mas são consumidas. Enquanto que os pacientes que têm refratividade imune, tá? Eles não têm aumento, ou têm um aumento muito discreto, mas a plaqueta cai rápido, ou ela realmente não aumenta a níveis que possam sugerir que ela tenha um incremento plaquetário adequado. Então, de acordo com a resposta à plaquetária, a gente pode sugerir se esse paciente tem refratividade de causa imune ou não imune. E quais são os testes laboratoriais para a identificação desses anticorpos, antiplaquetários? Então, de acordo com o incremento plaquetário reduzido, vai se fazer a avaliação por sorologia, seja por citometria de fluxo, o teste fase sólida com painel de antígeno, teste de citotoxicidade de complemento, o MAIPA, o Luminex, ou por genotipagem, por método do PCR-SSP, por método PCR-FLP, o microarray e o Luminex. Então, são métodos que necessitam de uma interação muito importante do laboratório, do hemocentros, são muitas vezes de custo elevado e que tem que ser muito bem avaliado do ponto de vista de resposta ao diagnóstico desses pacientes. Um trabalho importante que foi mostrado com relação à refratividade e à imunização, em 8.000 transfusões, demonstrou que foi adotado como um critério de imunização um aumento na reação ao painel HLA de classe 1, com anticorpos PA maior que 20%, e como critério de refratividade, incremento corrigido menor de que 5.000 em 4 horas. Foi observado nesse estudo que foram imunizados de acordo com esses critérios, 5% dos pacientes, e que foram refratários 14% desses pacientes. No entanto, imunizados refratários, apenas 1,1% desses pacientes. Tá? Levando, então, à conclusão que 23% desses pacientes imunizados
somente se foram refratários, ou seja, a autoimunização não necessariamente quer dizer refratariedade, ou seja, o paciente pode estar autoimunizado, mas clinicamente não estar refratário, ou seja, não ter incremento reduzido de plaqueta. Então, esses testes podem, como eu falei antes, pode ser feito de forma diagnóstica para os diferentes antígenos, por exemplo, teste de linfocitoxicidade, o HLA, o PIFT para HLA e HPA, o teste de imunofluorescência de linfócitos para HLA, o teste de captura de antígenos de ELISA para HLA, o MAIPA para HLA e HPA, os testes de aglutinação de fase sólida para HLA e HPA, e os ensaios de esferas citométricas de fluxo múltiplo para HLA. Então, todos esses são avaliados para predizer se o paciente tem realmente refratariedade por esses anticorpos ou não, né? E se esses pacientes são realmente candidatos a fazer tratamento de acordo com as transfusões compatíveis. Como é feito, então, o manejo terapêutico nesse paciente autoimunizado? O que importa para a gente é como que a gente vai lidar com esse paciente. Então, primeira coisa, nós temos que avaliar muito bem as indicações de plaqueta nesses pacientes. Então, elas devem ser revistas, né? Então, transfusões necessárias têm que ser evitadas. Então, o paciente autoimunizado é um paciente que você tem que fazer de tudo para não transfundir esse paciente. Ele pode realmente não ter um incremento plaquetário adequado, além disso, pode piorar o quadro dele e autoimunizar mais ainda. Então, tem que tomar muito cuidado e tem que ser avaliado adequadamente esses pacientes com autenticação. Afastar também potenciais causas não imunes de refratividade plaquetária, então tem que ser corrigido e controlado, e reavaliar, após essas correções, se houve realmente depois um incremento no aumento de resposta após a correção dessas causas não imunes. Plaquetas ABL compatíveis, então a abordagem inicial do tratamento necessita tratamento com seleção de plaquetas mais frescas, idênticas e compatíveis ABL. E que também deve ser a redução de exposição doador. Tem que se usar doadores únicos para fezes, que mostrou que esses pacientes tiveram a imunização adiada. Também, essas plaquetas devem ser leucorreduzidas, né, que isso diminui a exposição de antígenos HLA de classe 1, tá? Então, essa leucorredução abaixo de 5 vezes 10 a 6, ela é capaz de eficaz na prevenção de imunização do tipo anti-HLA. E a diretriz, né, da Sociedade Americana de Oncologia Clínica atualizada, ela endossou, inclusive, que a leucorredução, né, para todos os produtos sanguíneos de pacientes, tratamento para leucemia mieloide crônica com quimioterapia, e mesmo em outras malignidades hematológicas, né? Isso porque eles sabem que esses pacientes são realmente muito susceptíveis e a incidência alta de imunização desses pacientes. Então, como medida preventiva, a brasileira americana de oncologia clínica preconiza a leucorredução nesses pacientes, né? E muitos países também já estão preconizando a leucorredução pré-armazenamento. Esse aqui é um fluxograma de uma última publicação da revista Blood, tá? Da Associação Americana de Hematologia, de 2020. Então, paciente com a fataliedade confirmada, né, em duas contagens de incremento reduzido menor que 5.000, o que fazer com esse paciente? Então, se você teve esse incremento reduzido, realizar, né, a pesquisa de corpo anti-HLA, HPA. Se negativo, o paciente é não refratário, procurar outras causas de trombocitopenia, causas não imunes, por exemplo. Houve, né, realmente a indicação que esse paciente foi positivo para o anticorpo anti-HLA ou HPA. Então, vai solicitar a compatibilidade prosmética dessa plaqueta. Vai monitorar o incremento plaquetário desse paciente, tá? E ver se ele melhora. Ele melhora, continua com suporte com unidades compatíveis CROMET. Se ele permanece com uma refratividade, ou seja, o incremento não aumentou, né, permanece menor que 5.000, aí prescrever tipagem HLA do tipo HLA, do tipo por genótipo. Identificar
o MET 4x4, né, a combinação, para possíveis compatibilidades, e vai monitorar o incremento desses pacientes. Esse paciente melhora com a metodologia, continua com o suporte com HLA compatível. Não melhora, esses pacientes realmente não vão se beneficiar com plaquetas HLA compatíveis, vão continuar com plaquetas randômicas. Então, não há um benefício para esses pacientes. Uma droga que foi apresentada agora recente em alguns estudos, né, que pode melhorar, e foi publicado na Revista Britânica de Hematologia, é o eculizumab. Notadamente, o medicamento, embora num grupo pequeno de pacientes, foram bons respondedores no critério de melhorar o incremento, né, mesmo em pacientes com compatibilidade HLA, sugerindo que o medicamento tem capacidade de superar a refractoriedade e a transfusão de plaquetas com um paciente altamente alemanizado. Né? O princípio da droga seria a inibição do complemento. Então, mas, apesar de alguns estudos estar sendo liberado, ainda precisa de um grupo de estudo maior, de multicêntrico, para avaliar a eficácia geral. Né? Então, existe um, né, que já está em andamento, né, do Instituto Nacional de Saúde dos Estados Unidos. Bom, diante de um paciente que tem indicação de transfusão, mas eu não encontrei um HLA selecionado, né, nesses pacientes que estão alemannizados, como que eu vou indicar a transfusão nesse paciente? Então, indicação profilática desses pacientes não tem. Então, não há evidência nenhuma de que esses pacientes vão se beneficiar com transfusões profiláticas, ou seja, a transfusão profilática não vai produzir aumento de contagem de plaqueta nesses pacientes. Tá? E mesmo no caso do paciente sangrando, né, seria uma indicação terapêutica, mesmo sendo incompatíveis, eles podem reduzir. Ou seja, no paciente que eu não encontrei, não devemos fazer transfusão se o paciente realmente não tiver sangramento. Somente se ele tiver sangramento e realmente não encontrar uma outra possibilidade de HLA compatível. A radiação de produtos plaquetários. Esse é um tema que tem sido, na verdade, discutido. Muitos autores preconizam que devem ser radiados, alguns colegas, inclusive, no nosso país. Eu vi que alguns colegas falam que, de rotina, deve ser feita a radiação de produtos plaquetários, mas, por outro lado, eu levantei uma literatura agora recente falando que a maioria dos estudos sugere que não tem efeitos significativos na qualidade de produtos plaquetários, né? Que os efeitos oxidativos da radiação podem levar à lesão dessas plaquetas e uma redução de eficiências dessas plaquetas transfundidas. Né? Então, é preciso avaliar com maior segurança e tecnologia, né, em grupos de estudos maiores, se a radiação desses produtos plaquetários são benéficos ou não. Então, é um assunto interessante para se discutir no grupo aí de rede, se deve preconizar ou não o uso da radiação de produtos plaquetários de rotina para todos os pacientes anonimizados. Tá? Então, a literatura prevê que realmente só deve fazer aqueles que têm imunização naqueles pacientes de alto risco de fazer doença enxerto versus hospedeiro. O papel das terapias imunossupressoras, né, tem sido utilizadas muito, né, mas tem realmente eficácia muito limitadas. Então, não deve ser feito de uso rotineiro, só circunstâncias realmente atenuantes. Não tem resposta adequada segundo a literatura. Tanto imunoglobulina, quanto a esplanectomia, quanto o rituximab ou bertezomib, que apesar de alguns trabalhos mostrarem serem promissores, mas eles precisam ainda de investigações adicionais. Então, os anticorpos monoclonais são de potenciais de poder ter uma melhora na sobrevida da plaqueta, mas ainda precisam ser melhor estudadas. Outras abordagens também aplicadas na refractoriedade autoimune grave não se mostraram eficazes. Né? A imunoglobulina e outros trabalhos, a esplenectomia, a plasmaférese não se mostraram eficazes na refractoriedade plaquetária de causa imune. E a refractoriedade plaquetária não imune? Ela exige um manejo adequado, né, desses pacientes. Então,
eu tenho que fazer uma implementação de gerenciamento apropriado desses pacientes. Então, tratamento da refratariedade não imune é da causa da refratariedade. Tá? Então, em geral, ela é ineficaz, é um grande desafio. Então, não deve pensar que existe um tratamento que vai ser efetivo para esse tipo de refratariedade, que o mais efetivo mesmo é tratar a causa base desse paciente, ou seja, não adianta eu querer pensar em outros tratamentos se eu não pensar na causa básica desse paciente. Então, as diretrizes recomendam para esses pacientes a transfusão de plaquetas frescas e compatíveis ABO, né? Mas elas têm pouco êxito. Então, no manejo do paciente com refratariedade plaquetária não imune, considerar a indicação apropriada de transfusões plaquetárias para evitar eventos diversos e imunização, investigar a causa de refratariedade, inclusive imunológica, selecionar o melhor plano de acordo com a etiologia da refratariedade, considerar a existência de causas não imunes e imunes, que eu disse anteriormente, então tem que pensar que esse paciente pode ter uma causa imune associada, descontinuar qualquer medicamento que possa ser causa de transstopenia pelo medicamento. E abordagem das fontes de sangramento também. Então, não adianta pensar que o paciente vai ter a resposta a uma refratariedade plaquetária se estiver sangrando. Precisa tratar realmente a fonte desse sangramento. Então, como conclusão de refratariedade plaquetária, o que eu cheguei ao avaliar isso? Então, realmente um tema complexo, mas diagnosticar e tratar a refratariedade imune e não imune ainda é um desafio, né? A refratariedade imune tem possibilidade de tratamento com plaquetas compatíveis, né, HLA ou HPA. Os anticorpos antileucocitários humanos e plaquetários, eles impactam negativamente pacientes hematológicos, né? Então, esses pacientes, eles têm realmente complicações maiores, até sobrevida reduzida. Nem todas as funções de plaquetas compatíveis resultam no tratamento plaquetário, pode ser bem sucedido, né? Ele pode estar associado a mecanismo não imunológico, então, que a refratariedade realmente ela pode ser de causa multifatorial. A identificação de tamanho laboratorial de anticorpos anti-HLA e anti-HPA não implica necessariamente a imunização, como eu mostrei antes. Se pode ter uma imunização, não necessariamente associado à refratariedade. Né? E é necessário identificar e tratar causas não imunes de refratariedade plaquetária também. E, por outro lado, é importante a gente pensar em estudos clínicos analisados por sensitivos, né, para demonstrar evidências científicas para apoiar essas práticas. Então, acredito que uma proposta aí é um guideline nacional para a gente tentar colocar de uma forma mais homogênea com relação à avaliação tanto laboratorial quanto tratamento dessa causa importante de não resposta ao tratamento de plaqueta. O que eu observei em muitos serviços aí é que a avaliação laboratorial, a abordagem propedêutica são diferentes. Né? Então, nós não temos uma abordagem homogênea e, ao mesmo tempo, consequentemente, vai ter diferenças que vão implicar quanto ao tratamento desses pacientes. Então, a gestão de hemorragia pode pensar, junto com a Associação Brasileira de Hematologia, que há um guideline nacional, tentando, claro, de acordo com a realidade de cada serviço. Nós sabemos que esses testes são caros, né, então não são acessíveis para todo, mas de uma forma da gente poder tentar colocar de forma mais homogênea, do ponto de vista laboratorial e de suporte, né, de tratamento para pacientes com refratariedade imunológica. Muito obrigado a todos, eu agradeço. Estou à disposição para vocês aí para discussão, né, para perguntas.